Eu quero vos saudar com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e para Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Diga amém. Porque somente Jesus é digno de honra, de glória e de todo o louvor. Somente Jesus é digno de todo graças a Deus e amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha e na sua vida. Diga graças a Deus. Aleluia, glória a Deus, o grande arquiteto deste planeta, o grande eu sou, o grande eu sou na minha e na sua vida é Jesus de Nazaré. Louvado e agradecido seja Deus. Graças a Deus por estarmos vivos, por estarmos respirando esse ar, por nosso coração estar batendo. Louvado seja Deus. E convido você para, junto comigo, examinar as Escrituras, irmão. Estamos nos últimos dias, tempo de sermos crentes berianos. O que é crente beriano? Crente beriano é aquele que examina as Escrituras. Crente beriano é aquele que, quando escuta uma pregação do irmão Josias Dias e acha bonito o irmão Josias Dias pregando, acredita que tudo que o irmão Josias Dias está falando é verdade, mas ele não fica só com o que o irmão Josias Dias está falando. Ele vai lá, examina as Escrituras para ver se está tudo certinho, para ver se o irmão Josias Dias está falando tudo biblicamente, corretamente. Crente beriano é o que Deus procura na terra, e não aquele que come tudo que escuta dos púlpitos da igreja, nas rádios, na televisão. Não, não, Senhor. Sejais crente beriano, para que você não seja enganado, porque estamos nos últimos dias na era de espírito enganador, pregando a mentira no lugar da verdade. Louvado e agradecido seja Deus. Irmãos, eu tenho um vício muito grande, muito bom de ler a Bíblia. Gosto muito de ler a Bíblia, estou aprendendo muito. E o crente não pode ser egoísta. Aquilo que eu aprendi, irmão, é dever meu, obrigação meu, passar para você aquilo que eu aprendi da parte de Deus. E eu tenho paciência para ensinar. Eu tenho paciência para ensinar. Este assunto que eu vou falar agora aqui neste vídeo é um assunto polêmico, é um assunto que muita gente não gosta de ouvir, não é? Não é um assunto muito agradável, principalmente para os pastores malaquielianos. O que é pastores malaquielianos? Pastor malaquieliano é aquele que pega o livro de Malaquias 3:10 e faz de Malaquias 3:10 a galinha dos ovos de ovos, a galinha dos ovos de ouro. Porque Malaquias 3:10 para muitos pregadores é a galinha dos ovos de ouro. O dízimo pregado hoje nas religiões não é o dízimo que Jesus mandou pregar. O dízimo pregado hoje nas religiões não é o dízimo da Bíblia. E o hino nacional das religiões, da maioria das igrejas, não de todas, é Malaquias 3:10. Esse é o hino nacional na boca de muitos pastores, apóstolos lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, né? E o dízimo em dinheiro foi uma bagagem do catolicismo que o cristianismo abraçou e não abre mão. Todo mundo hoje que abre igreja tem que pregar o dízimo. Mas por que pregar o dízimo se o dízimo não é dinheiro? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que confirma. Tudo que eu estou falando tem base bíblica e é Bíblia. Louvado e agradecido seja Deus. Mas o seu dinheiro é seu, faça o que você quiser do seu dinheiro. Mas é por causa de você que os cangulosos estão andando de jatinho, de avião, tem as melhores mansões no exterior, os filhos estudam nas melhores colégios, enquanto você não tem dinheiro para comprar uma bicicleta, porque você está contribuindo para que o seu líder vá para o inferno, porque ele mente. Porque todo pastor que prega dízimo em dinheiro, ele está mentindo. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Como é que você, pastor, pregador da Bíblia, pregador da palavra de Deus, prega dízimo
enrola o povo, mente para o povo, sabendo que a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Como é que você quer ser arrebatado pregando mentira? Porque lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e cometa a mentira. Pregação de dízimo nas igrejas é judaísmo. Judaísmo. E nós estamos no cristianismo, não é judaísmo. Dízimo em dinheiro não tem base bíblica. Nem nos tempos lá de Malaquias, ninguém dizimava dinheiro, irmão. Lá em Malaquias 3:10, o dízimo lá não era 10% do seu salário, não. No tempo de Malaquias, se você fosse levar 10% do seu salário, não seria aceito, porque dízimo nunca foi dinheiro. Louvado seja Deus. Mas o tema para este vídeo é esse aqui, ó. Jesus não mandou dizimar dinheiro. Mateus 23:23. Vamos ler? Louvado seja Deus. Diz assim: mas antes eu quero dizer a você que eu tenho moral de pregar contra o dízimo. Fui criado numa igreja evangélica, sou filho do saudoso diácono José Deodato. Eu congregava na igreja evangélica cristã, que cobrava oferta voluntária. Meu saudoso pastor Manuel Tristão Dias, que dorme no Senhor. Eu sou cria dele, discípulo dele, aqui na terra, mas discípulo de Jesus. Ele ensinou a forma correta de levar o seu dinheiro para a igreja. Lá não se pregava dízimo, e sim oferta voluntária, conforme diz lá em 2 Coríntios. Louvado e agradecido seja Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isto aqui era ensinado lá na Igreja Evangélica Cristã, na Paraíba. E aqui está se tratando de oferta, que oferta é dinheiro. Oferta pode ser dinheiro. Pode ser mais ou menos do que o dízimo, mais ou menos do que 10%. É com alegria, sem constrangimento, sem pressão psicológica. Então, meu saudoso pastor Manuel Tristão Dias, que está esperando o arrebatamento, onde a Bíblia diz que no arrebatamento os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Ele era a única igreja em Vazenova que pregava oferta voluntária, e todas as demais pregavam dízimo. Por isso que a nossa igreja era considerada uma seita, porque pregava oferta voluntária e era uma ameaça para as demais. Louvado e agradecido seja Deus. Mas o meu saudoso pastor Manuel Tristão Dias morreu e as coisas mudaram. Mas eu continuo com aquela pregação que ficou no meu coração e os ensinamentos dele guardado no meu coração. Louvado seja Deus. E diz assim, Mateus 23:23. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita. Quem está dizendo isso? Jesus. Pois que dizimais 10% do vosso salário, é assim que está dizendo? É assim que Jesus disse? Foi assim que Jesus disse aos escribas e fariseus, aos hipócritas? Foi assim que Jesus reclamou, dizendo a ele que eles davam 10% do salário dele? Dava dinheiro? Vamos ler de novo? Ai de vós, escribas e fariseus, pois que dizimais a hortelã, não é o real, a moeda não. Já existia dinheiro naquela época, viu? Que Jesus foi vendido por 30 moedas, traído por 30 moedas. Está entendendo? E José no Egito foi vendido pelos seus irmãos, já existia dinheiro. E tem muitos versículos provando que no tempo do dízimo de Malaquias, no tempo do dízimo de Mateus 23:23, já existia dinheiro. É só você examinar aí. Louvado seja Deus. Então Jesus aqui está reclamando com os líderes religiosos daquela época e dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, pois que dizimais a hortelã. Veja que não é dinheiro, era alimento, cereais, comida, mantimento, o endo, o cominho, e desprezais o mais importante da lei,
Veja, Jesus está dizendo que ele desprezava o mais importante da lei. Logo aqui está dizendo que o dízimo era da lei, não da graça. E desprezava o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, fazer essas coisas sem deixar de fazer as outras. Aí vem a pergunta, irmão. Jesus não mandou dizimar dinheiro. Aqui Jesus não está mandando os escribas e fariseus dizimar dinheiro. Ele está mandando dizimar a criação, a plantação do campo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, os cão guloso pega esse versículo aqui e diz, olha, Jesus mandou dizimar aqui. Sim, mas quem Jesus mandou dizimar? E o que foi que Jesus mandou dizimar? E para quem ele mandou dizimar? E por que Jesus mandou dizimar? Porque aqui em Mateus 23, ainda era a lei, irmão, não era a graça. E Jesus era judeu e ele viveu no tempo do judaísmo. E aqui não tinha começado desde o Novo Testamento, porque o Novo Testamento não começou com o nascimento de Jesus. O Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, começou com a morte e ressurreição de Jesus. Guarde isso. Aí começou o novo pacto, a nova aliança. Aleluia. Então, irmão, aqui em Mateus 23, Jesus mandou dar dízimo. O que é o dízimo da hortelã, do endo e do cominho em Mateus 23, é dinheiro? Era dinheiro, irmão? Esse dízimo aqui era dinheiro? E por que vocês cobram dinheiro? Esse dízimo aqui era 10% do salário? Não era, meu irmão. Aqui está dizendo que Mateus 23 não é ainda, ele está dizendo isso que aqui ainda não era o Novo Testamento, porque o Novo Testamento só começou com a morte e ressurreição de Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. Eu tenho paciência, irmão. Agora eu prego para quem quer ouvir. Se você não está gostando dessa mensagem, não vai gostar, não quer ouvir, não tem problema, vá para outro canal e que Deus te abençoe. Eu sou prego para quem quer ouvir, para quem gosta de ouvir a verdade. E Deus, nesses últimos dias, vai levantar muitos pregadores, vai usar muitos que ninguém dá nada por ele, nada por ela, para combater essa maior heresia do cristianismo, o dízimo em dinheiro. A maior heresia do cristianismo é dizer que o devorador, migrador, cortador era demônio. Qual é o capítulo e versículo da Bíblia que está dizendo que o devorador, migrador era demônio, era gafanhoto, era inseto que invadia as plantações? Qual é o versículo da Bíblia que está mostrando alguém dizimando dinheiro? Qual é o versículo da Bíblia que mostra os discípulos, os apóstolos, ou até mesmo Jesus dizimando dinheiro? Jesus andava com Judas, o tesoureiro, mas ele nunca recebeu, Judas, o tesoureiro, nunca recebeu dele de dízimo, ele recebia dele de imposto e não de dízimo. Mas, irmão José, por que é que Jesus andava com o tesoureiro, Judas? Não era para receber dízimo, porque Jesus nunca vai de contra a sua palavra, irmão. Louvado seja Deus. Amados, meus queridos, em Mateus capítulo 23, Jesus mandou dar o dízimo, porque ele estava vivendo no tempo da lei. E Jesus estava vivendo um tempo que o religioso dava o dízimo. E o dízimo que o religioso dava em Mateus 23, em Malaquias 3 em diante, não era dinheiro, nunca foi dinheiro não, irmão. Já existia dinheiro, sim senhor, sim senhora. O dízimo era plantação, era cereais, era agropecuária, irmão. Louvado seja Deus. Então Jesus estava vivendo um tempo que os religiosos davam dízimo. E não estava ainda no tempo da graça. Porque o Novo Testamento não começa, irmão, em Mateus 23. Aqui ainda não é o Novo Testamento, porque Jesus não tinha morrido ainda. Você está entendendo? Oh, aleluia, louvado seja Deus. Mateus 23 ainda não é o Novo Testamento, ainda é Velho Testamento, irmão. Agora tem gente que não sabe nem onde é que começa o Novo Testamento, é uma bagunça na cabeça. Aí fica difícil para você entender se você acha que Mateus 23 é o Novo Testamento. Não, é Velho Testamento ainda, irmão, ainda é tempo da lei aqui. Você está entendendo? Louvado e agradecido seja Deus, porque Jesus não tinha morrido ainda, não tinha ressuscitado ainda.
O Novo Testamento começa com sua morte e ressurreição. Louvado e agradecido seja Deus. Em Mateus, amados, esse versículo que a gente leu, Mateus 23, 23, Jesus disse: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, não deixar de fazer, não deixar de ser dizimista, não deixar de dar o dízimo. Porém, Jesus também, em Mateus 23, 23, poderia ter dito assim: mas vós que guardai o sábado, se nunca falhar, faça estas coisas, mas cuidai do amor e da misericórdia. Está entendendo? Assim como Jesus disse aqui em Mateus 23, 23, que ele fizesse essas coisas, né? Fizesse essas coisas e não omitisse as outras, não deixasse de fazer as outras, né? Ele também poderia ter dito isso. Olha, ele poderia ter dito aos escribas e fariseus, poderia ter dito assim: mas vós que guardai o sábado, sem nunca falhar, façai essas coisas, mas cuidai do amor e da misericórdia. Jesus também poderia ter dito aqui em Mateus 23, 23 assim: olha, vós que apredejai a mulher adúltera, conforme a lei diz que vocês devem apredejar, fazeis também estas coisas, mas não esqueçais das outras que são importantes. Ou seja, a limpeza do coração, o coração puro diante de Deus. Meus queridos, Jesus também poderia ter dito aqui em Mateus 23, 23, quando ele disse para ele dar o dízimo do hortelã, do olho do coelho, ele poderia também ter dito assim: olha, vocês que rejeitam as leis do olho por olho e dente por dente, conforme está na lei dada por Deus, façais estas coisas, mas não deixei de fazer as outras que são mais importantes. Você está entendendo? Veja, meus queridos, veja, meus amados, que Jesus poderia ter dito isto, amém? Assim como ele disse aquelas palavras em Mateus 23, 23, ele poderia ter dito essas mesmas palavras aqui também, para eles também não deixar de guardar o sábado. Você está entendendo? Porque ali era tempo do Velho Testamento, da lei. Louvado e agradecido seja Deus. Mas Jesus tratou do dízimo pro fariseu, por quê? Por que foi que Jesus ali tratou do dízimo pro fariseu? Você sabe o porquê, meu amado? Porque o fariseu, meu amado, é judeu, e judeu tem que dar o dízimo. Como judeu, também tem que se circuncidar. Como também judeu tem que guardar o sábado, amém? Por quê? Porque é a lei judaica. Louvado seja Deus. O dízimo existia na lei judaica. Existia o povo judeu. E nós, eu e você, somos brasileiros. Eu e você não somos judeus. Louvado e agradecido seja Deus. Amados, para o povo judeu, para o judeu, o dízimo era cobrado como deveria sustentar o levita. O levita foi uma tribo que não recebeu a sua parte nas divisões das terras. Por quê? Porque lhe foi dado cuidar das coisas sagradas, para cuidar do tabernáculo, da manutenção do templo, das coisas que era tida como sagrada. A arca da aliança, de carregar a arca quando Israel levantava acampamento, porque era um povo nômades de tratar dessas coisas. E também tinha o sacerdote levita, que deveria ser da casa de Arão. Ou seja, tinha que ser da tribo de Levi, da casa de Arão. Então o dízimo existia para sustento deles. Você está entendendo? E o dízimo de Mateus 23, 23, o dízimo de Malaquias 3, 8 e 10, não era dinheiro, meu. Nunca foi dinheiro. E já existia dinheiro naquela época, mas o dízimo nunca foi dinheiro
e sim alimento, e sim criação, e sim plantação, meu irmão. O dízimo era produto da terra, era cereais, era comida e não dinheiro, não 10% do seu salário. O dízimo aos levitas era exatamente 10% das colheitas dos grãos, das colheitas dos frutos das árvores, dos animais que nasciam em um determinado período. Era alimento destinado a suprir as necessidades dos levitas, que não tinham parte nenhuma da herança na terra prometida. Isso você vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 14, do 24 ao 27. Tudo isso que eu estou falando aqui, louvado seja Deus. O dízimo não era dinheiro, mas sim 10% da produtividade para suprir as necessidades dos levitas. Amados, meus queridos, os pregadores, cobradores do dízimo distorcem e usam indevidamente a palavra em Mateus 23 para tentar confirmar na marra a doutrina do dízimo, dizendo que este versículo é a prova que os crentes devem pagar o dízimo, mesmo estando na graça. Louvado seja Deus. Mas vamos ver se isto é verdade. Este belo texto nos ensina muitas coisas do que poderíamos imaginar. A primeira é a mais importante delas, que não adianta nada preocupar-se em obedecer rigorosamente ao pé da letra preceitos menos importantes da lei, como, por exemplo, entregar os dízimos e deixar, por último, as coisas verdadeiramente importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Se observarmos, meus queridos, atentamente, veremos claramente que o dízimo não consistia em dinheiro, mas sim em alimento. E outra coisa, se analisarmos com ainda maior atenção, quando o Senhor Jesus disse: desprezeis o mais importante da graça, veja que em Mateus 23, Jesus não está dizendo para eles: desprezeis o mais importante da graça. Não, desprezeis o mais importante da nova aliança, Não, ele está dizendo, por isso que Jesus falou: desprezei o mais importante da lei. Veja que só nesse versículo de Mateus 23, Jesus já está dizendo claramente para mim e para você que o dízimo é da lei. Louvado seja Deus. Jesus disse que o dízimo é da lei em Mateus 23. Aleluia. A nova aliança não começa a partir de Mateus capítulo 1. Não, senhor, não, senhora. A nova aliança começa com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Meus amados, meus queridos, louvado e agradecido seja Deus. Aqui em Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51, começou o Novo Testamento. Foi aqui que começou o tempo da graça, porque o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então passarmos a viver pela graça, encerrando-se ali toda a ordenância da lei de Moisés. A cobrança do dízimo é uma das maiores heresias do cristianismo. E o que é heresia? É a mentira sendo pregada no lugar da verdade. Então, meus amados, porque Jesus, em Mateus capítulo 23, mandou dizimar alimentos? Porque dízimo não era dinheiro. Então esse é o nosso tema. Jesus não mandou dizimar dinheiro em Mateus 23. Ele mandou dizimar o endro, o cominho, a hortelã. E o endro, cominho e a hortelã é produto da terra e não dinheiro, e não 10% do seu salário. Este estudo é um estudo que foi feito por minha pessoa, com a ajuda do Espírito Santo, com muito esforço, muita dedicação, muito amor,
para você que gosta de ouvir a verdade. Amém? Para você que gosta de ouvir Deus falar. E eu estou aqui como um instrumento na mão de Deus, trazendo essa mensagem que não é qualquer um que tem coragem de chegar na frente das câmaras e falar um assunto tão perseguido, tão polêmico para muitos. Porque combater contra o dízimo em dinheiro, contra o dízimo das religiões, é ajuntar para si inimigos. Mas se o seu alvo é Jesus, se o seu compromisso é com o arrebatamento, se você crê que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, Deus vai te levantar. Deus vai te levantar para combater contra essas heresias, que por causa do dízimo, muitos são discriminados dentro das igrejas. Por causa de não dar o dízimo em dinheiro, muitos não estão sendo consagrados. E para ser consagrado tem que comprar a consagração, tem que comprar o cargo. E se você não quer ser perseguido a sua igreja, logo de cara, todos os meses, bota o seu nome no envelope, dê o seu dízimo, e aí você vai ser bajulado, vai ser bem-vindo, vai ter muitas oportunidades e muitos cargos. Mas se você não quer ir de acordo com a palavra de Deus, deixa Deus trabalhar na tua vida, dá lugar a Deus, porque tudo isso passa, tudo fica, e Deus tem pressa que seu evangelho seja pregado. E qual é o evangelho que está sendo pregado hoje nos púlpitos da igreja? O judaísmo, e não o cristianismo. Pregação de dízimo é judaísmo. Aleluia. Nem no tempo de Malaquia 3:10 se pregava dízimo em forma de dinheiro. E por que é que esses cangulosos estão pregando? Porque eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Não tem reverência à palavra de Deus. Não tem um Espírito Santo na vida. Porque quem tem um Espírito Santo de Deus na sua vida, não vai de contra a palavra de Deus. Quem tem um Espírito Santo de Deus na sua vida, não fala contra a palavra de Deus. Não fala acrescentando ou diminuindo a palavra de Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Então, esta é uma mensagem que não vai agradar a muitos, principalmente aos cangulosos, mas eu estou aqui pregando para quem quer ouvir, para quem quer aprender. Não tenho nada a ver com pastor, padre, bispo, apóstolo que estão cobrando dízimo. Não tenho raiva de nenhum deles, mas sim estou combatendo contra a fé errada deles. O problema não é pessoal, o problema é a fé. Louvado seja Deus. Fiz minha parte diante de Deus. Ter a coragem de estar aqui na frente dessa câmara. Você não tem ideia do preço que eu pago com essas mensagens. Nem imagina. Mas sabe o que me conforta? É saber que está bem pertinho de Jesus me levar. E lá nós saberemos se o que eu preguei aqui foi heresia, foi coisa de doido, ou se foi o Espírito Santo de Deus me usando. Lá na eternidade, nós vamos saber quem pregou a verdade, quem enrolou você. A minha alegria é saber que diante de Deus este pecado eu não tenho, de estar distorcendo Malaquia 3:10, de estar distorcendo Mateus 23:23, para dizer que se você não der dinheiro, 10% do seu salário, você vai para o inferno, você não é salvo, você está roubando a Deus. É mentira. É mentira. E os mentirosos não herdarão o reino do céu. Então, se você se levantar contra essa mensagem, você não está se levantando contra mim, porque de mim mesmo eu não tenho nada, irmão. Se eu fosse falar de mim, você não ia aprender nada. Eu estou aqui dando lugar ao Espírito Santo de Deus para me usar aqui. E ele me deu esse estudo. Você tem ideia do tempo que eu passei escrevendo aqui, lendo a Bíblia, passando isso aqui, resumindo isso aqui para você? Estou pregando não por dinheiro, irmão. Não estou ganhando nada para pregar esta mensagem. Nada. Materialmente falando.
Não estou aqui pregando querendo aparecer, querendo ser o dono da verdade. Não, a verdade é Jesus. Mas estou aqui porque eu sou mais um dos que Deus está levantando. Você não percebe que Deus está levantando muitos pequenos para confundir os grandes? Deus está levantando os que não são para confundir os que são? E a mensagem dos dias atuais é que o dízimo não é dinheiro. E Deus está levantando muito, irmão. Já tem pastor aí que já teve a humildade de gravar vídeo dizendo que pregava dízimo, mas realmente a cobrança de Deus foi muito grande, a consciência pesou, as ovelhas começaram a sair da igreja dele, ele com medo de perder as ovelhas todas, aí agora está pregando oferta voluntária. Mas se Deus não tivesse levantado os pequenos, o qual eu sou um deles, para trazer à tona estas verdades, até hoje muitos seriam isolados. Mas graças a Deus, aqui na Paraíba Deus tem levantado também o diácono Alberto, né, um vaso usado por Deus, o primeiro paraibano a pregar, combater contra o dízimo, diácono Alberto, que Deus me deu a honra, a alegria de trazer ele aqui para o Josias Dias, né, ele está pregando aí em muitos lugares aí, né, está pregando aí em muitas cidades aí, em muitos canais, né, em breve você vai ver ele pregando aí em muitos cantos aí, e por enquanto ele está aqui no canal Josias Dias, e é o próprio Deus que traz ele aqui, irmão, porque aqui não vai vir ninguém aqui para pregar esse dízimo da religião, não. Aqui tem que pregar a Bíblia sem distorcer. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estou feliz aí, muitas pessoas comentando os nossos vídeos. A alegria é para mim e a glória é para Jesus. Só Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, irmão. Eu sou o menor do que uma formiguinha. Nós não somos nada sem Jesus. Então estou feliz aí por muitos estar acordando desta mentira de dízimo 10% do seu salário. E é por causa de Malaquias 3,10 que muitos estão desviados. É por causa de Malaquias 3,10 que muitos são rejeitados nas suas congregações. Louvado e agradecido seja Deus. Então, irmão, tem muitos estudos aqui, mas Deus só está me usando nessa área. Então, vai reclamar com Ele. Não queira perseguir a quem Deus está usando. Veja o que aconteceu com Saulo de Tarso, caiu do cavalo. Se você ficar perseguindo a quem Deus está usando, Deus vai fazer você cair do cavalo. Mas abençoe a quem está tendo coragem de trazer uma mensagem como essa. Dê graças a Deus, você está assistindo aqui, irmão Josias Dias, pregando essa palavra. Eu deveria estar fazendo outras coisas, irmão, vivendo outra vida, mas Deus me escolheu, porque Deus gosta de coisa que não presta. Deus gosta daquelas pessoas que ninguém dá nada por ela, de quem não presta mesmo, para fazer sentar em cadeira de príncipe, para fazer o nome dele ser engrandecido, porque o grande eu sou é Jesus na minha e na tua vida, graças a Deus. Obrigado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não gostou da palavra, ore por mim e examine as escrituras, seja crente bereano. Aí você, quando tiver mais calmo, aí Deus vai te dar a revelação da palavra. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.